O clique do mouse foi o som mais alto que eu já ouvi. Um clique, seguido por um silêncio que encheu meu pequeno escritório. Um silêncio tão pesado e profundo que parecia ter sugado todo o ar da sala. Atualizei a página do nosso banco online pela 10ª vez, mas o resultado era o mesmo. Saldo da conta conjunta. Horizonte Soluções. 1,12 R$ 1,12. Na sexta-feira anterior, havia quase R$ 2 milhões ali. O pagamento adiantado do nosso único e maior cliente, um projeto que consumiu os últimos 3 anos da minha vida. Meu nome é Lucas Almeida e até aquela manhã de segunda-feira, eu era metade da Horizonte Soluções. A outra metade, meu sócio e, eu pensava, meu melhor amigo, Marcos Ribeiro, estava em algum lugar entre São Paulo e o paraíso, com o trabalho da minha vida guardado em sua bagagem. Seu telefone ia direto para a caixa postal. Seu e-mail retornava uma resposta automática de ausência do escritório. Sua mesa do outro lado da nossa pequena sala alugada no coração da Faria Lima estava impecavelmente limpa. Nem um post-it, nem um clipe de papel perdido. Apenas o contorno empoeirado onde seu laptop costumava ficar. Ele se foi. E levou tudo com ele. Sentei-me ali, na minha cadeira de escritório gasta, olhando para a tela do computador, para aquele número solitário, R$ 1,12, e uma onda de frio tomou conta de mim. Não era pânico, ainda não. Era algo mais profundo, mais visceral. Era o som de um prédio desabando em câmera lenta, e eu estava bem no epicentro. Olhei pela janela para o tráfego caótico de São Paulo, carros buzinando, pessoas correndo para seus almoços, um mundo inteiro alheio ao fato de que o meu acabara de implodir. Marcos não tinha apenas roubado nosso dinheiro. Ele havia roubado nosso futuro, nossa história. Os 8 anos de sangue, suor e sacrifício que investimos para construir algo do nada. Ele me deixou com as dívidas, o aluguel do escritório, os contratos com fornecedores e R$ 1,12. Ele só não sabia de uma coisa. Ele não sabia do contrato. Ele nunca se deu ao trabalho de ler as letras miúdas. No mundo dos negócios de alto risco, ele era o rosto, o sorriso, o apertador de mãos. Eu era o motor, o arquiteto, o homem que lia cada cláusula. E na cláusula 12B do nosso contrato com o Sheikh Khalid Al Fahim, nosso único cliente bilionário árabe, havia uma linha que Marcos havia esquecido. Uma linha que dizia que o contrato era exclusivo para a supervisão pessoal de Lucas Almeida. Eu não era apenas uma parte da empresa. Eu era a garantia. E Marcos, em sua fuga gloriosa para o que ele imaginava ser a liberdade, não tinha apenas roubado meu dinheiro. Ele havia se acorrentado a mim da maneira mais inescapável possível. Ele só não sabia disso ainda. Conheci Marcos Ribeiro na faculdade de arquitetura. Ele era o cara que todos conheciam, carismático, cheio de grandes ideias e com um sorriso que podia vender gelo para um esquimó. Eu era o oposto. Quieto, focado, o cara que passava as noites na biblioteca, obcecado com os detalhes, a estrutura, a integridade de um projeto. Éramos o yin e o yang, e de alguma forma funcionou. Tornamo-nos amigos inseparáveis, depois colegas de quarto, e depois de nos formarmos, sócios. A Horizonte Soluções nasceu em meu apartamento de um quarto, com uma cafeteira quebrada e um sonho compartilhado. Lucas, você tem o talento, eu tenho os contatos, ele dizia. Juntos vamos conquistar o mundo. E por um tempo pareceu que poderíamos. Os primeiros anos foram brutais. Trabalhávamos 18 horas por dia. Eu desenhava, planejava, codificava. Marcos estava na rua, participando de todos os eventos de networking, jantando com potenciais clientes, construindo a marca. Eu comia macarrão instantâneo para que ele pudesse pagar por jantares de bife. Vendi meu carro para que pudéssemos comprar um software de design de última geração. Sacrifícios, era o que eu dizia a mim mesmo. Investimentos no nosso futuro. Marcos era brilhante em fazer as pessoas gostarem dele. Ele se lembrava dos nomes dos filhos das pessoas, de seus times de futebol favoritos. Ele tinha um dom para fazer todos na sala se sentirem como a pessoa mais importante ali. Eu, por outro lado, tinha um dom para o trabalho. Eu podia olhar para uma planta e ver as falhas que outros 10 arquitetos não veriam. Eu podia mergulhar nos regulamentos de zoneamento mais obscuros e encontrar a brecha que tornaria um projeto possível. Marcos vendia o sonho. Eu construía a realidade. Por 5 anos, pegamos pequenos trabalhos, reformas de escritórios, projetos de design de interiores.
Ganhamos o suficiente para sobreviver, para pagar o aluguel de um escritório de verdade e contratar alguns estagiários. Mas Marcos estava ficando impaciente. Ele queria mais. Precisamos de uma baleia, Lucas. Ele dizia, olhando pela janela do nosso escritório para os arranha-céus que nos cercavam. Um grande cliente, um projeto que nos coloque no mapa. Foi quando ele ouviu falar do Sheikh Khalid Al Fahim. O Sheikh era uma lenda nos círculos imobiliários, um bilionário de Abu Dhabi com um gosto por arquitetura ultramoderna e um histórico de financiar projetos que outros consideravam impossíveis. Ele estava procurando uma empresa para projetar seu novo complexo de luxo no Brasil, um projeto ecológico autossustentável no meio da Mata Atlântica. Todas as grandes empresas estavam competindo por isso. Era um tiro no escuro. Não temos chance, Marcos, eu disse. Somos pequenos demais. Besteira, ele respondeu com aquele brilho nos olhos. Grandes empresas são lentas e preguiçosas. Nós somos ágeis, nós somos apaixonados. E você é um gênio. Passei os 6 meses seguintes sem dormir. Mergulhei na cultura árabe, na arquitetura islâmica, nos princípios do design sustentável. Criei um conceito que não era apenas bonito, mas profundamente respeitoso com a terra e a herança do Sheikh. Era o melhor trabalho que eu já havia feito. Marcos, enquanto isso, fez o que fazia de melhor. Ele descobriu quem era o braço direito do Sheikh, onde ele jantava, que tipo de charuto ele fumava. Ele usou cada pingo de seu charme para conseguir uma reunião de 10 minutos. Voamos para Dubai por nossa conta, ficando em um hotel barato longe do brilho e do glamour. Na manhã da reunião, Marcos estava impecável em seu terno de grife. Eu mal conseguia manter os olhos abertos de exaustão. Ele apresentou. Ele falou sobre visão, legado e luxo. Então, ele se virou para mim. E agora, meu sócio, Lucas, o verdadeiro cérebro por trás da operação, irá guiá-lo pelos detalhes técnicos. Por 1 hora eu falei, não como um vendedor, mas como um arquiteto, como um artista. Eu expliquei cada linha, cada material, cada escolha de design. O Sheikh Al Fahim não disse uma palavra. Ele apenas ouviu, seus olhos escuros fixos em mim. Quando terminei, houve um longo silêncio. Marcos estava suando. Eu estava estranhamente calmo. O Sheikh finalmente falou. Sua voz era grave e ressonante. Outras empresas me mostraram vidro e aço, disse ele. Você me mostrou alma. O trabalho é seu. Naquela noite, celebramos. Marcos pediu o champanhe mais caro do cardápio. Nós conseguimos, cara. Nós conseguimos. Ele gritava, abraçando-me. Eu te disse, nós somos imparáveis. Eu sorri, mas mesmo assim, uma pequena parte de mim sentiu um calafrio. Na euforia do momento, o Sheikh havia dito algo para mim, em particular, enquanto Marcos estava ao telefone se gabando para alguém. Senhor Almeida, disse o Sheikh, eu não invisto em empresas, eu invisto em homens. Minha confiança está em você. Não me decepcione. Foi por isso que, quando redigimos o contrato, insisti na cláusula 12B. Marcos achou que era desnecessário, uma formalidade boba. Eles estão nos contratando, Lucas, não você. Ele argumentou. Mas eu insisti. Era uma questão de honra, uma promessa ao homem que nos deu nossa grande chance. O contrato estipulava que todos os aspectos criativos e técnicos do projeto deveriam ser supervisionados diretamente por mim. A empresa era o veículo, mas eu era o motorista. Marcos assinou sem nem mesmo reler. Ele estava muito ocupado planejando como gastaríamos o dinheiro. Olhando para trás agora, os sinais estavam todos lá, pequenos e fáceis de ignorar. A maneira como ele começou a chamar a empresa de meu negócio em conversas. Os novos relógios caros que apareciam em seu pulso. As férias de fim de semana em resorts de luxo das quais eu só ficava sabendo por meio de fotos nas redes sociais. É para o networking, Lucas, ele dizia. Precisamos parecer bem-sucedidos para sermos bem-sucedidos. Eu não questionei. Eu confiava nele. Ele era meu amigo, meu irmão. Nós construímos isso juntos. Eu estava tão focado no trabalho, em entregar o projeto da vida do Sheikh, que deixei Marcos cuidar de todas as finanças. Você é o artista, eu sou o homem de negócios, ele dizia com uma piscadela. Foi o meu maior erro. E agora, olhando para aquele saldo bancário de 1,12,
A profundidade total da minha estupidez me atingiu como uma onda de maré. Ele não apenas fugiu. Ele planejou isso por meses, talvez anos, sangrando a empresa lentamente, construindo seu pé de meia enquanto me mantinha ocupado e no escuro. Ele não era meu sócio. Ele era um predador e eu era sua presa paciente. O primeiro dia foi um borrão de descrença. Passei horas ao telefone com o banco, mas eles não podiam fazer nada. A conta era conjunta. Marcos tinha todo o direito legal de esvaziá-la. Liguei para o nosso senhorio, para os fornecedores, para os estagiários, dando desculpas vagas sobre um problema de fluxo de caixa. A humilhação era um gosto amargo na minha boca. Senti-me um tolo, ingênuo e completamente quebrado. Fui para casa naquela noite para o meu apartamento silencioso e vazio e desabei. Não de tristeza, mas de raiva pura e impotente. Raiva de Marcos. Raiva de mim mesmo por ser tão cego. Eu estava à beira da ruína total. Eu tinha credores batendo à minha porta, um escritório que não podia pagar e um projeto de $1 bilhão que eu não tinha como entregar. Por um momento, pensei em desistir de tudo. Ligar para o sheik, confessar o fracasso e me arrastar para a obscuridade. Foi então, no meio da noite, sentado na escuridão da minha sala, que a voz do sheik ecoou em minha mente. Minha confiança está em você. E então, eu me lembrei. A cláusula 12B. Levantei-me, o coração batendo forte, e fui até meu escritório em casa. Vasculhei pilhas de papéis até encontrar. Lá estava, em papel timbrado oficial, assinado e carimbado, o contrato. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia a linha novamente. Os serviços aqui descritos são contingentes e inseparáveis da supervisão pessoal, direta e contínua de Lucas Almeida. Nenhuma delegação desta responsabilidade será permitida sem o consentimento expresso e por escrito do cliente. Um sorriso lento e frio se espalhou pelo meu rosto. Marcos não tinha acabado comigo. Ele tinha acabado de me entregar a arma de que eu precisava. Ele pensou que tinha roubado o dinheiro, mas esqueceu que o dinheiro era apenas um subproduto. O verdadeiro valor, o verdadeiro poder, estava na confiança que eu havia construído. Ele havia roubado o cofre, mas eu ainda tinha a chave. A raiva em minhas veias começou a se transformar em algo mais nítido, mais focado. Gelo. O pânico deu lugar a um plano. Eu não ia me afogar, eu ia nadar. E eu ia garantir que Marcos Ribeiro entendesse que quando você trai um homem que lê as letras miúdas, você não está apenas começando uma guerra, você já a perdeu. Na manhã seguinte, em vez de me esconder de vergonha, vesti meu melhor terno. O primeiro passo não foi entrar em pânico, mas buscar conselho. Liguei para um antigo colega de faculdade, Ricardo Neves, que agora era um dos advogados corporativos mais afiados de São Paulo. Encontrei-o em seu escritório imponente com vista para a cidade. Expliquei a situação com calma e objetividade, apresentando o contrato e os extratos bancários. Ricardo ouviu, seus olhos ficando mais estreitos a cada palavra. Quando terminei, ele recostou-se na cadeira e deu um assobio baixo. Lucas, seu amigo não é apenas um ladrão, ele é um idiota monumental. Ele apontou para a cláusula 12B. Isso aqui, disse ele, não é apenas uma cláusula, é uma corrente de ouro. O Sheik Al-Fahim não contratou a Horizonte Soluções. Ele contratou você. Marcos pode ter o dinheiro, mas você tem o contrato. Sem você, ele não tem nada para oferecer ao Sheik, a não ser um pedido de desculpas muito caro. Então, o que eu faço? Perguntei, sentindo a primeira centelha de esperança em dias. Primeiro, não fazemos nada precipitado, disse Ricardo. Deixe Marcos pensar que venceu. Deixe-o se sentir confortável em seu paraíso roubado. Você mencionou as redes sociais dele. Assenti. Ele postou uma foto ontem. Ele está em Dubai. Um hotel com 7 estrelas. Legenda. O começo da minha nova vida. Ricardo sorriu. Perfeito. Dubai. A jurisdição do Sheik. Isso torna as coisas ainda mais doces. O plano de Ricardo era simples e brutal. Tínhamos que informar o Sheik, mas não como uma vítima pedindo ajuda. Tínhamos que enquadrar isso como uma questão de honra e integridade do projeto. Tínhamos que mostrar que eu, Lucas Almeida, estava tomando controle da situação para proteger seu investimento.
Passei a tarde inteira redigindo um e-mail para o escritório do Sheikh Al-Fahim. Não era um e-mail longo ou emocional. Era preciso, respeitoso e direto. Expliquei a reestruturação interna da Horizonte Soluções, informando-o de que Marcos Ribeiro não estava mais associado ao projeto e que eu havia assumido o controle total e exclusivo para garantir que a visão original fosse executada sem compromissos. Anexei uma cópia do contrato com a cláusula 12B destacada. Terminei afirmando que viajaria para Abu Dhabi na semana seguinte para apresentar meu plano de contingência e garantir que o projeto continuasse no prazo. Você não tem dinheiro para voar para Abu Dhabi, Lucas, disse Ricardo. Vou dar um jeito, respondi. Vendi meu relógio, uma herança do meu avô, e usei meus últimos limites de cartão de crédito. Era uma aposta, a maior da minha vida, mas eu sabia que precisava ser feita. Enquanto esperava por uma resposta, comecei o segundo passo do plano: cortar o oxigênio de Marcos. Com a ajuda de Ricardo, enviamos notificações formais a todos os nossos fornecedores e subcontratados, informando-os da dissolução da sociedade e que apenas eu, Lucas Almeida, estava autorizado a representar os interesses do projeto do Sheikh Al-Fahim. Congelamos todos os ativos restantes da empresa, o que não era muito, mas era um começo. A resposta do escritório do Sheikh chegou 48 horas depois. Foi curta e direta. O Sheikh Al-Fahim espera vê-lo na terça-feira. Seus voos e acomodações foram providenciados. Eles haviam me enviado passagens de primeira classe. Enquanto isso, Marcos continuava sua performance em Dubai. Fotos de jantares caros, carros de luxo alugados, legendas sobre trabalhar duro e jogar mais duro ainda. Ele estava construindo uma narrativa para seus seguidores, a de um gênio dos negócios que havia alcançado o sucesso sozinho. Ele provavelmente estava planejando como abordar o Sheikh, talvez inventando uma história sobre eu ter tido um colapso ou decidido seguir uma carreira diferente. Ele estava tão imerso em suas próprias mentiras que não conseguia ver o abismo se abrindo sob seus pés. No avião para Abu Dhabi, eu não me sentia nervoso. Eu me sentia como um predador perseguindo sua presa. Marcos pensou que estava jogando xadrez, mas ele nem sabia as regras do jogo. Ele havia esquecido a lição mais fundamental dos negócios, uma que o Sheikh havia tentado lhe ensinar. Você não investe em empresas, você investe em pessoas. E ele havia traído a pessoa errada. A reunião não foi no arranha-céu corporativo do Sheikh, mas em sua residência particular, um palácio que parecia saído de um conto de fadas. Fui recebido com um respeito que contrastava fortemente com a humilhação que eu sentira dias antes. O Sheikh Al-Fahim estava sentado em uma sala vasta, adornada com arte e antiguidades. Ele não se levantou, apenas gesticulou para que eu me sentasse. Senhor Almeida, ele disse, sua voz calma, mas com um fundo de aço. Recebi seu e-mail. Diga-me por que não devo cancelar este projeto inteiro e processar sua empresa até a extinção. Respirei fundo. Sheikh, eu não vim aqui para dar desculpas pelo meu ex-sócio. Vim aqui para reafirmar minha promessa a você. Você não investiu na Horizonte Soluções. Você investiu em uma visão. Aquela visão ainda está intacta. A alma do projeto, como você mesmo disse, ainda está aqui. Passei a hora seguinte não falando sobre a traição, mas sobre o projeto. Desdobrei novas plantas, mostrei-lhe soluções inovadoras para problemas que havíamos encontrado, demonstrei meu compromisso inabalável. Falei com a paixão de um artista e a precisão de um engenheiro. Quando terminei, o Sheikh ficou em silêncio por um longo tempo, estudando meu rosto. Seu sócio, Marcos, ele disse finalmente, a palavra soando como veneno em sua língua. Ele está em Dubai. Eu sei, respondi. Ele tentou entrar em contato com o meu escritório esta manhã. Ele foi informado de que todas as comunicações devem passar por você. Um pequeno sorriso tocou os lábios do Sheikh. Ele parecia confuso. A honra é a base de todos os negócios, Senhor Almeida, continuou o Sheikh. Seu sócio não tem nenhuma. Você, por outro lado, voou até aqui, não para lamentar, mas para trabalhar, para honrar sua palavra. Ele se levantou. O projeto continua, sob sua liderança exclusiva. Crie uma nova empresa, em seu nome apenas.
Meus advogados irão transferir os fundos restantes e futuros para sua nova conta. Quanto ao Sr. Ribeiro, ele fez uma pausa e, pela primeira vez, vi um brilho perigoso em seus olhos. Dubai é uma cidade maravilhosa, mas pode ser muito inóspita para homens que fazem os inimigos errados. Meus associados garantirão que a estadia dele seja memorável. Eles garantirão que cada dirham que ele roubou seja recuperado com juros. Você não precisa se preocupar com ele. Concentre-se no meu projeto. Aquele foi o clímax. Não uma cena de gritos ou um confronto dramático em uma sala de reuniões. Foi uma conversa silenciosa em um palácio do outro lado do mundo, onde a justiça foi posta em movimento não por advogados e tribunais, mas pelo código de honra de um homem poderoso que havia sido desrespeitado. Marcos Ribeiro descobriu da maneira mais difícil. Naquela mesma tarde, enquanto ele provavelmente estava à beira da piscina de seu hotel de luxo, suas contas foram congeladas. Uma auditoria de seus vistos e atividades de negócios em Dubai foi iniciada. Seus cartões de crédito foram recusados. O carro de luxo que ele alugou foi rebocado. De repente, o paraíso se tornou uma gaiola. Recebi um telefonema frenético dele mais tarde naquela noite. Lucas, o que está acontecendo? Não consigo acessar meu dinheiro. O hotel está me ameaçando de expulsão. Sua voz, antes tão suave e confiante, estava estridente de pânico. Eu não sei, Marcos. Respondi calmamente, saboreando cada palavra. Talvez você devesse ter lido as letras miúdas. E desliguei. Ele me ligou dezenas de vezes, enviou e-mails cheios de ameaças, depois de súplicas. Eu não respondi. Deixei-o marinar em sua própria ganância. Os associados do Sheik foram eficientes. Em uma semana, eles haviam recuperado quase 70% do dinheiro por meio de uma complexa rede de leis bancárias internacionais e pressão extraoficial. Marcos ficou preso em Dubai, sem passaporte, sem dinheiro e com uma investigação criminal iminente sobre fraude. A vida de luxo que ele havia roubado se desfez em um pesadelo burocrático. Eu, por outro lado, voltei para São Paulo e comecei a reconstruir. Fundei a Almeida Design, uma empresa só minha. O Sheik não apenas honrou o contrato, mas o expandiu, adicionando um bônus de desempenho e um adiantamento generoso para me ajudar a começar. Ele viu minha lealdade e dedicação não como uma fraqueza, mas como a maior das forças. A notícia da implosão espetacular de Marcos se espalhou pelos círculos de negócios. Ninguém derramou uma lágrima por ele. As pessoas com quem ele havia feito networking e encantado o abandonaram no instante em que o dinheiro acabou. Ele havia construído um império sobre uma fundação de areia, e bastou uma onda para derrubá-lo. 6 meses depois, eu estava no local do projeto na Mata Atlântica, observando os primeiros alicerces serem lançados. O ar cheirava a terra úmida e promessa. Meu telefone tocou. Era um número desconhecido de um telefone público em Dubai. Eu atendi. A voz de Marcos era um sussurro rouco, um fantasma do homem que ele fora. Você me arruinou, ele sibilou. Não, Marcos, eu disse, olhando para a floresta exuberante e o céu azul. Você se arruinou. Você só precisou de mim para assinar a certidão de óbito. Desliguei o telefone e voltei ao trabalho. O sol estava quente nas minhas costas e, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava mais olhando para o horizonte. Eu estava construindo um. A traição de Marcos foi a coisa mais dolorosa que já me aconteceu, mas também a mais libertadora. Ela me forçou a sair de sua sombra e a reconhecer meu próprio valor. Ele pensou que estava me deixando sem nada, mas, na verdade, ele me deixou com tudo o que importava. Meu nome, minha integridade e a confiança de um homem que valorizava a honra acima do ouro. Hoje, a Almeida Design é uma empresa próspera. Não temos muitos clientes, mas temos os clientes certos. O projeto do Sheikh Khalid Al Fahim ganhou vários prêmios internacionais de arquitetura e nossa parceria se fortaleceu. Às vezes viajo para Abu Dhabi, não como um funcionário desesperado, mas como um colega respeitado. Quanto a Marcos, a última vez que ouvi falar dele, ele havia sido deportado de Dubai e enfrentava acusações de fraude no Brasil. Ele perdeu tudo: o dinheiro, a reputação, os amigos. Ele se tornou a personificação de seu próprio fracasso,
Um conto de advertência sussurrado em jantares de negócios sobre o homem que era todo brilho e nenhuma substância. Eu não sinto ódio por ele, nem mesmo pena. Sinto uma espécie de gratidão distante. Ele me ensinou uma lição inestimável. Em qualquer parceria, em qualquer relacionamento, certifique-se de saber o seu valor. Leia sempre as letras miúdas. E nunca, jamais, confie seu futuro a alguém que se preocupa mais com a aparência do sucesso do que com o trabalho árduo necessário para construí-lo. Ele tentou me apagar da nossa história compartilhada, mas, ao fazer isso, ele inadvertidamente me tornou o único autor do meu próprio final feliz. O que você faria no meu lugar? Teria buscado uma vingança tão calculada ou simplesmente teria tentado seguir em frente e esquecer? Você acredita que a justiça poética, como a que Marcos enfrentou, é a melhor forma de resolução? Quero muito saber o que você pensa. Deixe um comentário abaixo e me diga qual a sua nota de 1 a 10 para essa história. Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no canal. Fazendo isso, você não perde nenhuma das histórias emocionantes que postamos diariamente aqui. Assim posso trazer mais vídeos que sejam realmente interessantes para você. E dê uma olhada no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza que você vai gostar. Até breve. M.